As desigualdades de gênero e raça atrasam o desenvolvimento do Brasil e afetam a sociedade, gerando exclusão, pobreza, injustiça e diferenças nas oportunidades. Criar caminhos para que as pessoas possam ocupar espaços em condição de equidade, promovendo a mobilidade social, contribui para um mundo mais democrático. Ciente dessa problemática e da sua responsabilidade como agente de mudança, o Banco BV reconhece a necessidade e o seu dever a ajudar a acelerar a inclusão social, gerando oportunidade de desenvolvimento e protagonismo. Por isso, em 2021, surgiu o Edital Cultural do Banco BV, um programa criado para ajudar a fomentar e incentivar a arte e produções culturais produzidas por e para mulheres negras. Porque, como disse Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, toda uma estrutura de sociedade se movimenta com ela. Agora você acompanha mais uma entrevista com uma escritora incrível no talk show Mulheres Negras, que é parte do projeto Cinema e Literatura. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Giovanni Joaquim, estou aqui com a Márcia Nagy, escritora. Estamos começando mais um talk show sobre autores e escritoras negras aqui da ONGvida.com. Márcia Nagy é uma mulher de muitas habilidades e conhecimento, delegada cultural, coach comportamental e escritora. Formada em programação neurolinguística, inteligência emocional e terapia de resultados. Presidente da ONG Magnificar Mulheres em Ação, atende hoje mulheres empreendedoras. Márcia Nascimento de Jesus é uma artista e uma cidadã em defesa dos direitos sociais. Estamos aqui para falar do seu livro Magnificat Mulheres em Ação. Márcia, mulher de Deus, como você consegue ser tudo isso? Falar pra mim? Conta mais da sua vida, Bruno. Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. Agradeço pela oportunidade. Não é fácil, né? Mas a gente dá um jeitinho, sempre dá um jeitinho. O trabalho que a gente faz e desenvolve é para as mulheres mesmo empreendedoras, mulheres negras ou mulheres... na verdade, nós somos várias etnias, né? Não precisa só ser negras, né? Mas o Magnificat, o livro mesmo, ele já mostra que nós temos que estarmos unidas em várias formas de mulheres, né? Várias maneiras também de ser mulher, né? Então, não é fácil, né, Giovanni? Mas eu agradeço mesmo por vocês terem convidado a gente para estar aqui. Me fala mais do seu trabalho, delegada cultural, como teve esse interesse, onde começou tudo isso? Começou desde criança, né? Eu sempre quis ser uma delegada mesmo, né? Mas aí eu fiquei com medo dos bandidos, mentira, brincadeira, né? Mas aí eu quis me desenvolver na cultura. Como desde criança eu sempre gostei de saraus, gostei de poesias, de poemas, então ali eu quis me desenvolver com o teatro, né? A escola, né? E aí depois fomos para a igreja, trabalhamos com o pessoal também da igreja, né? E isso foi desenvolvendo a parte da delegação que a gente faz mesmo, né? Da cultura, né? Sim. Isso é bom. Então você sempre foi para mais um âmbito assim, social da coisa, sim, né? Sim. Entendi. Já pegando esse gancho, a gente sabe que é muito difícil ser um artista negro no Brasil hoje em dia, né? E quando a gente fala de autor, nem sempre as pessoas sabem de que a gente está falando de um autor negro. Qual que é a dificuldade que você vê hoje em dia de uma mulher negra e autora estar representada numa capa de um livro? Hoje em dia é muito difícil, principalmente negros, né? Quando você entra para falar para a sociedade que você é escritor, como assim, você é escritora? O que você fez para chegar? Olha, alguma coisa tem de errado aí. Então, o próprio povo negro não ajuda você a ser escritor. Então, acaba tendo que você ficando desacreditado. Mas o que a gente faz? A gente tem uma superação aí, a gente tem que lutar, a gente tem que entrar, como eu havia contado para você antes de nós fazermos a entrevista, porque acaba morrendo isso dentro de você. Porque o que você espera? Poxa, irmã, que legal, você é negra, a gente vai ali, nós vamos conseguir, né? Eu vejo que você está inspirando outras mulheres também negras a fazerem isso, mas não é assim. Você vai fazer, por quê? Não vai dar certo. Então, o que falta nisso tudo é mais compreensão, é mais união. O que nós não temos é união.
É difícil, né, ter esse reconhecimento até do próprio colega, artista, principalmente. A gente fica com receio, talvez, de não apoiar aquela causa, né? Sim. A gente se questiona, mas como assim? Você é autora, mas você trabalha com o quê, além disso? Sabe? Sempre tem uma rejeição maior daquilo, porque ser visto como artista hoje é muito complicado. Sim. Somos taxados de inúmeras, assim, palavras que realmente deixam a gente para baixo, sabe? E nos colocam numa situação que faz a gente desacreditar do nosso próprio trabalho. Sim, né? É verdade. A palavra certa que você falou, desacreditar. Porque aí que eu falei, vai morrendo essa essência de você, porque você vai com tanto empolgação, animação, aí quando vai, chega um, vai pitando, aí chega outro, vai pitando, aí que você vai ver, você tá ali, mortinho. Exato. Né? E eles acabam matando a sua ideologia de querer fazer mais. Então aí você faz, como aconteceu comigo, aconteceu mesmo comigo. Eu parei. Eu estagnei, porque não tinha para onde ir mais, de tanto que começaram a falar. Mas você, para que isso? É besteira. Eu comecei a fazer o Magnificat, gente, em 2010. E só fui lançar ele em 2017. Porque eu tinha que ver as necessidades, né? Que eu estava passando e que outras pessoas, outras mulheres estavam passando. Mas aí, durante 7 anos, certinho, eu fiquei morta ali por palavras que me magoaram, deixaram eu desacreditar de mim mesma. Necessidades. Para você, a gente vê os negros norte-americanos, né? A gente vê que eles têm uma necessidade muito grande de se unirem em prol de uma causa, de algo, de que está acontecendo, em prol deles mesmos. Diferente aqui do Brasil, essa necessidade a gente não vê como uma necessidade. Exemplo esse porque as pessoas, próprios artistas também, acabam desanimando a gente, né? Não apoiam o nosso próprio trabalho. Qual que é a diferença que você vê entre um negro norte-americano que tem essa necessidade de apoiar o outro nessa causa e um negro aqui do Brasil que simplesmente deixa a Deus dará? Olha, hoje eu vejo como negligência. O próprio povo negro, ele negligencia o outro negro, né? O norte-americano não, ele incentiva um outro negro. Você vê nas músicas, você vê um chamar o outro para cantar junto, né? Às vezes pode ter até uma diversidade com uma pessoa até branca, mas não, quando chega na hora, vamos unir, vamos fazer, e faz e acontece. Hoje no Brasil há muita diversidade. Não dão oportunidade para os negros. E os negros, o que eles fazem? Em vez de avançar, eles recuam. E quando eles recuam, aí fica, tá vendo? Eu não falei. Ele não fala, não, continua, vai lá, continua. Não. Eu falei para você que não ia dar certo. E isso faz o quê? Você acabar desistindo daquilo que você veio para ser, para fazer, né? Então, eu penso que os norte-americanos são muito mais unidos por isso, né? Eles veem que já é difícil lá. E se continuar na dificuldade, eles não vão para lugar nenhum. Sim. Então, eles preferem se unir, estarem ali juntos, porque vale mais a pena estar junto do que estar só. E no Brasil, você está só. É isso. Estando só no Brasil, a gente sabe que recursos são assim, limitados. A gente não sai pedindo emprestado a outras pessoas e mesmo assim, talvez a gente não tenha todo esse recurso, né? Quando você começou a escrever o seu livro, apesar de não sei se você tinha muito recurso para isso ou não, você tinha um público-alvo para esse livro ou era para mulheres? Mulheres. Não. Em primeiro lugar, o recurso no Brasil é difícil. As editoras te enganam, né? Falam uma coisa e fazem outra. O Magnificat foi duro, foi na minha mão mesmo, foi na minha continha de eu trabalhar sol a sol para lançar ele.
O público-alvo do Magnificat é a família, porque, como eu falo, a mulher está à frente de tudo. Ninguém vem ao mundo se não for por uma mulher. Seja o homem ou seja a própria mulher, tem que vir de quem? De uma mulher. E quem é a coluna da casa? É a mulher. Ela é o centro das atenções no lar, né? Mexendo com a mulher, você mexe com a estrutura familiar. Porque você, Giovanni, vem da onde? De uma mulher, sua mãe, não é? Mas aí você pensa que, poxa, eu tenho uma mãe, tenho uma namorada, é mulher. Aí quando mexem com elas, qual é a sua reação? Poxa, está mexendo com mulher. Mexer com outro homem, tudo bem, beleza. Agora mexe com uma mulher. Então, destrutura a família, destrutura os amigos, destrutura tudo. Agora, quando você coloca a mulher no centro das atenções, as coisas começam a funcionar. Sempre. Vou citar um negocinho. Você, quando era pequeno, guardou um brinquedo em algum lugar, mas aí você não lembrava. Mas alguém guardou pra você. Quem que você grita pra achar? Mãe. Mãe, cadê meu brinquedo? E a mãe sua é o quê? A sua estrutura familiar. Você entendeu? É dali que vem a essência, né? E outra, condições financeiras, filho, não tem. Porque o livro que eu consegui fazer foi do meu bolso. Foi difícil, eu vendia de igreja em igreja para conseguir pagar a edição do meu livro. Então, eu vendia num valor simbólico na qual eu pudesse pagar a gráfica. Então, quer dizer, hoje em dia, você fazer algo, você tem que ter muita grana ou ser patrocinado por alguém, ou ter parceiros, né? Eu não tive nada disso. Eu fui na raça, né? Espero que daqui diante, quem saiba, né? Eu posso ter uma editora, mas eu fui na raça, eu comecei na raça. E se for para continuar na raça, eu vou continuar na raça, porque condições financeiras não dá, porque aí as editoras, elas barram isso em nós. Então não tem como, entendeu? Esse encontro de mulheres que você faz, tem uma frase que fala assim que mulheres são fortes porque elas nascem duas vezes, né? Da mãe e de você mesmo. Você gera um outro ser. Quantas vezes nesse encontro você renasceu? Quantas vezes outras mulheres renasceu que você pôde presenciar? Porque você é uma mulher que escreve, uma autora que escreve um livro e também uma autora que também fala, verbaliza. Então, acredito que nesses encontros de mulheres, muitas histórias devem ter nascido. E muitas histórias também devem ter tido faladas, né? E como que isso acontece? Esse encontro, essa verbalização ajuda a você a entender como você a entender como mulher. Como que isso funciona? Vai sair alguma história desses encontros de mulheres ou fica na gavetinha? Antigamente, como você disse, a gavetinha que lia. Hoje em dia não. São poucas oportunidades que nós temos, mas cada dia eu renasço como Pégasus, porque as histórias não são as mesmas, né? As histórias das mulheres não são as mesmas, porque uma conta uma versão de uma depressão, né? Eu passei por uma depressão no trabalho. A outra fala, eu passei uma depressão em casa. Eu passei uma depressão na própria igreja. Isso tudo gera novas histórias. E com essas histórias me alimenta a continuar. Porque se eu parar, meu Deus, como que vai ser a história de outras pessoas? Então a gente para, lógico, se emociona, engole o choro e analisa. Dessa análise que você tira, você fala, poxa, eu estou no caminho certo.
eu vou citar uma história rapidinho para você. Eu fiz uma palestra dia 22 de dezembro e convidei várias pessoas, um valor simbólico, e mesmo assim não foram. E 3 senhoras eu dei o convite. Nessas 3 senhoras eu contei a minha história. Falei para ela do que eu tinha passado no meu casamento anterior, que eu tinha passado no meu casamento atual, e contei a trajetória minha como delegada, como mulher, como mãe, como esposa. E nisso, ela falou assim, eu tô namorando um rapaz novo. Ela tinha uma idade de 62, 63 anos. Eu falei, novo? Até quando? Meu namorado tem 28 anos. Eu falei, poxa, que legal. Mas a senhora se sente bem com ele? Me sinto. Mas eu não me sinto bem quando o meu ex-marido está em casa. Eu falei, como assim? Ela falou assim, meu ex-marido mora comigo. Ué? Aí você vê que é uma história totalmente diferente. Um rapaz novo relacionando com uma senhora de mais idade e com o ex-marido lá. E aí eu conversei com ela. Eu cheguei nela e falei para ela assim, a senhora se sente legal com essa relação toda? Não. Mas eu gosto da presença dele lá. Falei, dele quem? Do meu ex. Falei, mas por quê? Ela falou assim, porque ele banca a casa. E eu falei, e o seu atual? Ele não trabalha. Falei, então, dá pra senhora dar uma analisada como fica chato pra ele saber que a senhora tá com um rapaz novo e dependendo do dinheiro dele pra sobreviver? Era menina, não tinha parado pra pensar. Eu falei, um dos dois a senhora tem que eliminar. Não, impossível. Falei, é possível. Ou a senhora continua namorando com ele, seu marido, o ex-marido pode te ajudar, mas ele longe daqui. Filha, não dá. Falei, então a senhora para e pensa. Para e pensa a ferida que a senhora está pondo na senhora, nele e no outro. Porque o outro, a senhora está praticamente fazendo com que ele tenha tudo, o mais novo, e fazendo com que o seu ex banque as regalias de vocês dois. Eu não tinha visto por isso. Falei, tá bom. Aí fui, fiz a mentoria dela, conversei com ela, tá? Ela chorou bastante. 15 dias depois, ela falou pra mim assim, me livrei do garotão e voltei com o meu ex. Falei, a senhora tá bem? Tô feliz, eu não tinha parado pra pensar quanto mal eu tava fazendo pra mim, pro rapaz e pra ele. Falei, ele mais ainda, que é o mais afetado, porque ele tava bancando uma coisa pra senhora se divertir. Então, o que eu falei pra você, cada dia é uma história. Cada dia é um renascimento, a palavra certa, da mulher dentro de mim. E isso eu posso passar para outros, né? Tem várias histórias, né? Então, se fosse aqui, a gente fosse nos conversar, não ia dar, né? Você sabe, né? Nós dois não ia nem terminar aqui, né? Você sabe. Mas, filho, fico muito contente de ver as histórias dessas mulheres. E é isso que faz com que a Márcia continue. Você usa muito a palavra renascer, renascimento, e acho que isso condiz muito com a sua história de vida. Tem um conto, que é uma peça chamada A Vida é Sonho. E nesse personagem, ele está predestinado a ser um rei maldoso. E no final ele descobre que ele tem o próprio controle da vida e ele se torna uma pessoa boa. Ele renasceu de novo, como uma nova pessoa. E você sabendo a sua história de vida, da onde que veio a origem desse livro, é muito bonito ver isso, esse renascer. Porque você renasceu de novo como vida, renasceu como mulher, como esposa, como filha, como mãe. E é muito bonito você vendo essas histórias de renascer outras mulheres. Isso não pode ter certeza que não tem preço. É muito bonito, é muito gratificante de ver isso. Eu espero que você possa renascer todos os dias em alguma casa, em alguma livraria, em algum canto de cabeceira de alguém, que as pessoas possam realmente olhar o seu livro e renascer junto com você, porque é fantástico a sua história de vida e o que você faz em prol das mulheres. Isso é muito, muito bonito e é bom ver isso. Eu fico muito grato de estar entrevistando você
Mas calma que não acabou a entrevista. Ok. Uma última perguntinha. A gente sabe do valor histórico, né, das mulheres negras e escritoras. Você tem alguma referência de alguma escritora negra brasileira, ou pode também ser do exterior, pode ser da igreja, qualquer mulher que seja, uma referência para você? Eu sou até suspeita em dizer, porque eu amo a Carolina Maria de Jesus. Uma ex-favelada, contar a história dela, e foi a primeira negra, para mim, importante nessa história. Né? Tenho também a Conceição Evaristo, que está agora subindo bem também. Agora, ela já era destacável, né? Mas agora está muito mais. Sou apaixonada, até comentei antes, pela Djamila Ribeiro. Por quê? Eu fiz o curso com ela e amo isso, né? Agora, uma internacional que mexe comigo é a Angela Davis. Uma ativista que brigou, sofreu, mostra pra gente que a gente pode. A gente pode. Sou apaixonada por uma mulher extraordinária, foi mulher de um presidente, Michelle Obama, Oprah Winfrey, todas essas mulheres, como você falou, americanas que se uniram, as histórias para chegar onde chegaram, né? No Brasil, os negros aqui, as mulheres negras, temos muitas mulheres negras extraordinárias por aí, mas eu acho que o ponto começa sempre vai ser com Carolina Maria de Jesus. Essa mostrou para que veio, para fazer o que ela fez e para dar continuidade. A gente não pode parar, né? Não pode parar. E eu tenho uma mais ainda, a Márcia Nagy. Essa eu tenho um orgulho grandioso dela, que ela apanhou, sofreu e está aqui para dar continuidade e contar a sua história. Isso para mim é importante. E que história, né? Bom, pessoal, esse foi o Talk Show de Autoras e Escritoras Negras. Aqui está ela, Márcia Nagy, escritora, autora negra, brasileira, mãe, filha e uma mulher porreta, pode ter certeza disso. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela entrevista. Obrigada. Deus te abençoe sempre, viu? Amém. Obrigado. Obrigada, nós todos. Amém. Agora